Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela palavra, pelo evangelho do reino de Deus, pelos princípios desse reino poderoso que reina e governa sobre a minha e sobre sua vida. E continuando aqui no evangelho de Mateus, capítulo 18, narra a passagem a qual os discípulos perguntam para o Senhor quem é o maior no reino de Deus. E Jesus responde, vamos acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ou reino de Deus, depende da tradução. Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse com toda certeza, olha aqui, o Senhor afirma, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não nos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então o Senhor, ele para responder essa pergunta, quem é o maior, ele chama uma criança, ele mostra para os discípulos, aquele que não se converterdes como uma criança, não herdará o reino de Deus, o reino dos céus. Então veja aqui, e ele fala que não se converteres, não se tornares humilde como uma criança. Então a humildade na palavra do Senhor, para primeiro de conversa, ela não tem nada a ver com questão financeira. As pessoas confundem humildade com questão financeira. Humildade aqui é humildade de coração, é humildade para aprender. Jesus disse: aprender de mim que sou manso e humilde. A criança, ela tem essa característica de humildade, de mansidão. Não há malícia na vida de uma criança, não há bloqueios emocionais na vida de uma criança. Então ela está em formação, então ela crê, temos que crer como criança. Assim como uma criança se joga nos braços do pai, assim temos que confiar no Senhor, temos que converter-nos como criança, temos que nos tornar humilde, assim como o Senhor, ele disse: olha, eu sou humilde e manso, aprender de mim. Então, somente com a humildade de uma criança, assim entraremos no reino dos céus. Se você vai contar algo para uma criança, e se você não falar isso é historinha, isso é mentirinha, isso é brincadeirinha, mentirinha não, né? Mas isso daqui é um conto, não existe. A criança, ela tende pelo inconsciente dela, pela consciência dela está se formando, ela enxuga tudo aquilo que ela escuta, tudo aquilo que ela vê, e ela acredita piamente que aquilo é uma verdade. Então, temos que tornar humilde como uma criança. A humildade aqui não tem nada a ver com questão financeira. A pessoa, ela pode ser rica e não ser humilde. Ela pode ser pobre e ela pode não ser humilde de coração. Eu conheço várias pessoas, tanto umas como as outras, que não têm humildade em querer aprender, porque umas acham que sabe tudo e outras se fecharam no seu contexto religioso e não abre a sua mente para desfrutar da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: renovai a vossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então temos que tornar humilde. Versículo 6, o Senhor continua: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Então quem crê no Senhor, crê no Evangelho, crê no reino de Deus, porque o Senhor, ele veio pregar o Evangelho do reino de Deus, crê na obra da cruz, o propósito eterno de Deus sobre toda a existência. Então Jesus fala: olha, entretanto, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos. Por que ele chama de pequeninos? Porque nos tornamos como criança, cremos na palavra do Senhor como verdade absoluta para mim e para a sua vida, sobre toda a existência, não de uma forma religiosa, mas cremos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e toda a palavra provém dele. Assim como o Senhor disse para os discípulos: se vocês quiserem ir embora também, pode ir. Quando todas as pessoas não aceitaram a palavra a qual ele diz que ele é o pão vivo que descia do céu, e ele vira para os discípulos e diz: vocês querem ir também? E Pedro ali responde: para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então essa é a humildade, de reconhecer que o Senhor, ele reina sobre toda a existência, não de uma forma religiosa, que ele é autor consumador da minha e da sua fé. Então nos tornamos pequeninos para entender o Evangelho do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é loucura para aqueles que tenta entender com sua consciência. Então Jesus está afirmando: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mal. Ai do mundo por causa de suas ciladas, ou
e outras traduções, dos escândalos, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então veja que, e se você continuar lendo aqui, o Senhor ele dá um juízo sobre essas pessoas que cometem tal escândalo. É necessário que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Então veja, pessoal, o que eu quero dizer nessa noite: para adentrar no reino de Deus, para ser grande no reino de Deus, temos que se tornar como criança para aprender o Evangelho de Deus e receber verdadeiramente no nosso espírito e aplicar no nosso raciocínio, na nossa consciência, deixar cair no inconsciente, no nosso subconsciente, o Evangelho do reino de Deus. Graça e paz, pessoal. E se esse vídeo edificou sua vida, se esse vídeo está te ensinando a posicionar no reino de Deus em fé, compartilha, pessoal, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos fazer um tráfego bom de conteúdo que edifica vida, casas e famílias. Graça e paz e até domingo. Um grande abraço.